A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu queria estar aqui trazendo para vocês um conhecimento da parte que o Senhor me incomodou na madrugada de ontem, para que eu pudesse fazer isso. Eu pedi confirmação a Ele para que eu não viesse a fazer nada de mim mesmo, né? Vamos fazer as coisas guiadas e direcionadas pelo Senhor. E é um conhecimento que eu creio que vai ajudar muita gente, né? Aqueles que colocam em prática, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que servem a Deus de forma humilde e sincera, vai colaborar e muito para a vida destes. Porque o inimigo, ele tem enganado, ele tem iludido muitas pessoas e as pessoas têm sido tragadas e têm aceitado as ofertas que ele tem feito na sua vida. Por isso, meu irmão, se você quer esse conhecimento para você, fique aí. O Senhor Deus, ele está muito preocupado com a vida de muitos servos dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja do Senhor, ela tem se corrompido, ela tem se entregado, ela tem trocado a sua salvação por coisas mínimas, como lá Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. A gente vê que o primeiro pecado, ele entrou no mundo por causa do alimento, por causa da comida. A gente vê em determinado momento que o povo de Israel, o povo que Deus levou para o deserto, murmurava por causa de comida. A gente vê que Jesus, ele transformou o seu sacrifício em uma simbologia que leva também à alimentação, à comida. O próprio Jesus também, ele foi tentado por Satanás através da alimentação, da comida. Porque nós necessitamos nos alimentar para vivermos, para andarmos, para trabalharmos. E é sobre isso mesmo que eu quero trazer aqui esse conhecimento para os irmãos, a qual o Senhor me incomodou, acerca da alimentação, da comida, que infelizmente muitos servos do Senhor têm pecado e têm também se deixado ser levados pelos falsos alimentos, pelas falsas comidas que o próprio Satanás tratou de criar nos dias de hoje para tragar a vida de muitos servos do Senhor e, dessa forma, transformar em peixe, porque peixe morre pela boca, e isso tem acontecido no nosso meio. Por isso, já vamos começar por um alimento que ele é muito importante, apesar dele ser tão pequenininho, que é o sal. O sal que conhecemos nos dias de hoje, meus irmãos, não é nada a ver com o sal de antigamente. O próprio Jesus, ele fala que a gente tem que ser sal da terra, luz do mundo. E na simbologia do sal é que o sal, ele coloca o sabor dos alimentos em mais evidência. E não somente isso, o sal que temos nos dias de hoje é sal refinado. Tiraram todos os outros minerais que são saudáveis. Então, eles trataram de deixar o nome sal, mas na verdade o sal refinado não é sal, é só cloreto de sódio. E o sal verdadeiro é o sal integral, que ele tem todos os outros minerais que ajudam no nosso corpo, que são necessários para a nossa vida, que trazem benefícios. Tenho que destacar aqui que o sal integral, ele não prejudica a saúde das pessoas como o sal refinado faz, ter pressão alta, hipertensão. De maneira alguma, ele deixa a pressão no equilíbrio. E por isso que somos sal da terra para o Evangelho do Senhor, porque levamos e expomos o Evangelho para aqueles que não entendem, como Filipe fez com o eunuco. Então a gente tem que dar o entendimento àqueles que só leem e não entendem. Então, aqui adquira o sal integral, adquira o sal rosa do Himalaia, veja os ingredientes certos na embalagem, se tem apenas sal marinho, sal integral e iodato de potássio, que é o iodo, que também faz muito bem para a saúde. Se tem qualquer outro ingrediente, pode descartar, porque é mais um sal que está ali na indústria para prejudicar. Essa é uma dica para os irmãos. Outra coisa aqui agora, meus irmãos,
Quando Deus falou para Moisés, lá em Levítico capítulo 11, para orientar o povo acerca das carnes que se poderiam e não podiam comer, Deus não estava brincando. Deus não estava falando somente acerca do ritual ali do sacrifício, de se purificar para fazer as ofertas ao Senhor. Não era somente isso, era no sentido físico também. E hoje, nos dias de hoje, a gente está vendo, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nos dias de hoje, a gente está tendo a comprovação que carne de porco, salame, mortandela, presunto, tudo isso são prejudiciais à saúde e causam câncer, ou seja, vão contra a saúde do ser humano. Mas por que as pessoas comem? Porque é mais barato, porque é saboroso, porque é gostoso, e é dessa forma que Satanás trabalha para tragar as almas. O diabo ele também pensou nas bebidas. Se a gente não consegue sobreviver sem água, ele pensou em criar algo alternativo para que as pessoas pudessem substituir a água por isso, que foram o quê? Justamente os refrigerantes. E também, essas bebidas que são açucaradas, bebidas até alcoólicas, bebidas que trazem algum prazer físico. E ele tentou de várias maneiras que as pessoas abandonassem a água para apenas beber essas águas. Mas o plano dele não foi bem sucedido. E o que foi que ele fez? Ele fez com que aqueles que servem a ele colocassem na água substâncias que prejudicam a saúde daqueles que bebem a água, como flúor e como o cloro, infelizmente. E qual é a solução para esse problema? A solução é você substituir essas bebidas por água de coco, suco integral de uva ou suco natural das frutas, que também não é tão saudável, mas já é um começo para você abandonar de vez esse mau hábito. E ainda assim, falando sobre isso, uma coisa importante a se destacar é que flúor e cloro são substâncias químicas halógenas, ou seja, elas ficam alojadas no nosso corpo, nos prejudicando e até influenciando na nossa tireoide. E quando eu falei lá do sal, que ele tem iodo, essas substâncias elas competem com o iodo. Enquanto que o iodo é saudável, elas são prejudiciais e elas acabam eliminando o iodo que tem que estar na nossa tireoide. E aproveitando que estamos falando sobre bebidas açucaradas, você pode adoçar, a sua melhor opção é usar o mel. O mel é um alimento que é antifúngico, antibacteriano, que ele é saudável. A Bíblia cita o mel inúmeras vezes, até o próprio João Batista, na sua alimentação estava o mel, e o mel é uma das melhores escolhas que você pode fazer para a sua vida, porque ele ajuda imensamente no nosso organismo, no nosso corpo, e não prejudica, trazendo os prejuízos do açúcar branco refinado também, que também é um mal terrível. O açúcar é uma droga, na verdade, porque ele vicia mais do que a cocaína, e você pode ver que o açúcar está em vários alimentos da indústria. As pessoas se esquecem que açúcar demais no corpo não gera apenas diabetes, que já é um problema terrível, mas quando o açúcar está demais no seu cérebro, causa Alzheimer, esquecimento. Quando o açúcar está demais no seu olho, causa catarata. Quando o açúcar está demais na sua pele, causa envelhecimento precoce. Quando o açúcar está demais nos seus dentes, causa cárie. Não somente isso, tem muitos outros. E a gente vê que o açúcar realmente é uma droga, porque muitas pessoas não conseguem nem abandonar o açúcar, não conseguem nem ficar sem açúcar, E é necessário a gente renunciar àquilo que nos destrói. Outro alimento muito importante que as pessoas têm que abandonar, têm que deixar de maneira absurda, porque é um veneno que as pessoas estão comendo todos os dias na sua casa: margarina. Margarina é um veneno que você pode fazer o teste.
Pode deixar a margarina aberta na sua casa, na mesa da sua cozinha, que nenhum inseto vai chegar perto dela, porque até os insetos, até os animais sabem que aquilo é veneno. Margarina é usada para colocar em ferida de cavalo, de animal, para as moscas não pousarem. Margarina é um veneno onde só precisa uma molécula para ela se transformar na parafina que o surfista usa na prancha de surf. Substitua a margarina por manteiga. Manteiga é natural, manteiga é saudável, manteiga traz benefícios para a sua saúde. Outro alimento que está nas prateleiras, que está na casa de cada um, que eu sei, é o óleo de soja. Óleo de soja também é algo que tem que ser dispensado, sinceramente, meus irmãos. O óleo de soja é responsável por inúmeras doenças, e não somente isso. O óleo de soja, a soja em si, ele produz um hormônio que é o hormônio feminino no homem. E esse hormônio só tende a engordar, só tende a deixar o homem mais afeminado. Não somente isso. Sabe por que quando a gente fica no sol por tanto tempo, a gente fica queimando depois, a gente fica descascando? É o excesso de ômega 6 que tem no óleo de soja, nos óleos vegetais que fazem isso. E essa foi mais uma artimanha, armadilha e estratégia de Satanás para tratar o sol como vilão, para fazer com que ele fosse o nosso inimigo, como sendo ele que causa câncer de pele, mas não é. Quando nós ingerimos óleos vegetais, cada óleo vegetal tem ômega 6 e fica alojado no nosso corpo, e esse excesso responde quando o sol bate e a gente queima a nossa pele, arde, descasca e até pode causar câncer de pele. Isso foi a estratégia do diabo para que a gente não fique no sol, porque o sol tem vitamina D3. O sol ele é responsável por curar inúmeras doenças e por isso que ele fez isso. Mas a gente pode substituir o óleo de soja, os óleos vegetais, por óleo de coco, por azeite de oliva extra virgem, que é muito bom para a saúde e é até mencionado na Bíblia representando o Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem gente que vai falar, mas é muito caro comprar isso, comer isso, vai pesar no meu bolso. Não, tudo bem, se você não tem condição, ora para Deus abençoar, para Deus preparar, para Deus repreender o mal da sua vida. Mas uma coisa é, você tem condição para comprar, né, essas comidas que fazem tanto mal para a saúde e depois você ainda vai ter que tomar um remédio que custa 200, 300 ou até mais, né? Então é uma coisa assim muito fora de lógica, né? Prefere gastar caro com os remédios da farmácia, que tem efeitos colaterais, só prejudica ainda mais a saúde e enriquece a indústria farmacêutica, do que comprar alimentos que vai beneficiar para o seu corpo, para ter saúde, para que você tenha disposição, para que você sirva a Deus com vigor e energia. Então, meus irmãos, eu poderia aqui falar o dia todo sobre vários e diversos alimentos, mas eu creio que a missão que Deus me deu para o dia de hoje foi essa, né? Espero poder ter ajudado e contribuído para a vida dos irmãos, né? Não sou eu que convenço, é o Espírito Santo de Deus. E independente dos alimentos, saiba de uma coisa, que o maior alimento é a palavra de Deus. Se alimente dela, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é das Escrituras Sagradas. Da mesma forma que o nosso corpo carnal precisa dos alimentos físicos, nosso espírito precisa também da palavra do Senhor diariamente. Se alimente da palavra de Deus. Medite nas Sagradas Escrituras. Faça o querer do Senhor, que o Deus é fiel para te abençoar, para te recompensar, para te ajudar na sua caminhada. Fiquem na paz do nosso amado Mestre e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém.